O mês de Aviv é o mês do qual Deus determinou ao seu povo como o princípio dos meses, o primeiro dos meses do ano. Encontramos essa informação no livro de Shemot, no livro de Êxodo, capítulo 12, verso 2, no qual é dito: Este mesmo mês vos será o princípio dos meses, este vos será o primeiro dos meses do ano. Shemot, Êxodo, capítulo 12, verso 2. Algo interessante que ocorre no hebraico é o fato de que algumas palavras possuem vários significados, como por exemplo a palavra mês. No hebraico, a palavra equivalente para mês é a palavra Rodesh. Essa palavra ela também tem por significado lua nova. E por qual razão? O fato é que os meses bíblicos eles se iniciam a partir da lua nova. Ou seja, o primeiro dia de lua nova determina o primeiro dia de um mês bíblico. A passagem que citei anteriormente, do livro de Shemot, capítulo 12, verso 2, ou seja, do livro de Êxodo, capítulo 12, verso 2, é um exemplo disso. O texto em hebraico diz: "HaChodesh hazeh lachen rosh chodashim rishon, hu lachen lechadeshei hashana." Perceba que a palavra mês, nessa passagem de Shemot, Êxodo, capítulo 12, verso 2, que fala que este mesmo mês vos será o princípio dos meses, perceba que essa passagem, a palavra usada é Chodesh. HaChodesh hazeh lachen rosh chodashim, ou seja, este mesmo mês, ele será para vós o cabeça dos meses, o princípio dos meses, Rosh Chodashim. A palavra Chodashim seria o plural de Chodesh, Chodashim, que seria meses. E como eu já mencionei, a palavra Chodesh significa lua nova também. Por isso que encontramos nas Escrituras Sagradas menção sobre as festas das luas novas. Luas novas no hebraico é Chodashim também, assim como a palavra meses em hebraico é Chodashim, porque cada lua nova representa o início de um mês bíblico. Então eles realizavam uma festa no primeiro dia do mês. Vou citar aqui uma passagem de Tehillim, Salmos, capítulo 81, verso 3, de modo a trazer um entendimento. Veja como que fica no hebraico. Que seria: tocai o shofar ou a trombeta na lua nova no tempo marcado da nossa solenidade. Perceba que a palavra utilizada aqui para lua nova é Chodesh, é a mesma palavra utilizada para mês. Então até aqui ficou entendido que a palavra mês em hebraico é Chodesh, e a palavra também significa lua nova, que é o momento em que é determinado o início do mês, ou seja, o primeiro dia. Vou falar agora um pouco sobre o mês de Aviv, que é o primeiro mês do ano bíblico. Dentro das Escrituras Sagradas, nem todos os meses possuem nomes, mas vamos nos atentar para o mês de Aviv, que é o primeiro mês do ano determinado por Adonai. A palavra Aviv tem por significado espigas verdes, mês da formação das espigas, e também é usado para determinar a estação da primavera. Isto é, assim como Chodesh significa mês e lua nova, que representa o primeiro dia do mês bíblico, assim Aviv traz sobre si o significado da estação que ele representa, que é a estação da primavera. Por mais que o mês de Aviv represente a primavera, ele não se inicia no equinócio da primavera no hemisfério norte, mas sim é iniciado na lua nova mais próxima do equinócio. Ou seja, não é um calendário fixo, mas se movimenta de acordo com a lua nova, podendo o mês de Aviv se iniciar dias antes do equinócio da primavera ou dias após o equinócio da primavera. De acordo com o ano civil de 2022, o equinócio da primavera ocorreu no dia 20 de março. A lua nova mais próxima do equinócio ocorreu no dia 1º de abril de 2022. Logo, o dia 1 do mês de Aviv ocorreu na noite do dia 1º de abril do ano civil. Você deve estar se perguntando, mas por que o dia 1º de Aviv deve acontecer na lua nova mais próxima do equinócio da primavera? Pelo simples fato de que assim coincidirá com a festa de Shavuot, primícias, onde os cereais colhidos eram ofertados. Caso contrário, chegaria a festa de Shavuot e as pessoas não teriam o que colher na lavoura e não tinham o que oferecer ao Criador. Então, para coincidir, tinha que estar alinhado com a lua nova mais próxima do equinócio, e não exatamente no equinócio. E só para deixar um pouco mais claro o entendimento, o dia bíblico ele vira ao pôr do sol, diferente do dia civil, ou seja, do calendário civil que nós vivemos no Ocidente, por exemplo, que vira à meia-noite o dia. Ou seja, em todo o pôr do sol, um novo dia se inicia, isso biblicamente falando.
O mês de Aviv é o mês do Pêssar de Adonai. No dia 10 desse mês era separado um cordeiro que seria imolado de modo a fazer expiação dos pecados. Esse cordeiro ele era sacrificado ao pôr do sol do dia 14. E então preparado a sua carne, que era consumida na noite do dia 15 de Aviv, que acontecia na mesma noite após o pôr do sol, no qual o cordeiro era sacrificado. Vejamos o que é falado no mandamento do Criador em relação ao Pêssar. Este mesmo mês vos será o princípio dos meses. Este vos será o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês tomem cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então tome um só com o seu vizinho perto da sua casa, conforme o número das pessoas, cada um conforme ao seu comer. Fareis a conta conforme ao cordeiro. O cordeiro ou cabrito será sem mácula, um macho, de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras. E o guardareis até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará ao pôr do sol. E tomarão do sangue e poluão em ambas as ombreiras, e na verga da porta, nas casas em que o comerem. E naquela noite comerão a carne assada no fogo, com matzot, pães ázimos, com erva amargosas a comerão. Não comereis dele cru, nem cozido em água, senão assado no fogo, a sua cabeça com seus pés e com a sua fressura. E nada dele deixareis até amanhã, mas o que dele ficar até amanhã queimareis no fogo. Assim, pois, o comereis, os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés e o vosso cajado na mão, e o comereis apressadamente. Este é o Pêssar de Adonai. Shemot, Êxodo, capítulo 12, verso 2 ao 11. Perceba que, de acordo com a determinação de Adonai, o cordeiro separado deveria ser imolado ao pôr do sol do dia 14, e o pôr do sol do dia 14 já era dia 15, conforme mencionei anteriormente, que o dia bíblico ele vira ao pôr do sol e não à meia-noite. A palavra usada no texto para pôr do sol é arebaim. Essa palavra ela é plural de ereb, que significa pôr do sol, anoitecer, crepúsculo, mistura. Esses são os significados da palavra ereb, que é usada no plural nessa passagem para pôr do sol. E por qual razão ela está no plural? Ela está indicando o período exato em que existe a mistura de 2 tardes, ou seja, a mistura da tarde do final do dia 14 e a tarde do início do dia 15. Essa mistura é o crepúsculo. Podemos encontrar essa mesma palavra empregada em outra passagem que traz a clareza desse entendimento. Vejamos. Tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel. Fala-lhes, dizendo: entre as 2 tardes comereis carne, e pela manhã vos fartareis de pão, e sabereis que eu sou Adonai, vosso Elohim. Shemot, Êxodo, capítulo 16, verso 12. No hebraico, a palavra utilizada aqui para 2 tardes nesse texto que eu acabei de citar é arebaim. É a mesma palavra utilizada para pôr do sol, ou seja, a mistura de 2 tardes. Então a gente compreende que o sacrifício ele era realizado ao pôr do sol, e não à tarde, mas sim ao pôr do sol, que já era o início do outro dia, do dia seguinte. E de acordo com o próprio texto bíblico, a carne do cordeiro ela era preparada e servida naquela mesma noite, ou seja, no primeiro dia de Matzot, que já é o dia 15, o primeiro dia de pães ázimos, ela era consumida juntamente com os pães ázimos e com ervas amargosas, como determinado por Adonai. Após o Pêssar de Aviv, para aqueles que não poderiam comemorar no dia exato determinado por Deus, por questões de viagens ou de impureza, a pessoa ela poderia comemorar no mês seguinte, conforme o próprio Criador determinou também. Vejamos. Fala aos filhos de Israel, dizendo: quando alguém entre vós, ou entre as vossas gerações, for imundo por tocar corpo morto, ou achar-se em viagem longe de vós, contudo ainda celebrarão o Pêssar de Adonai. No mês segundo, no dia 14 ao pôr do sol, celebrarão com matzot, pães ázimos e ervas amargas a comerão. Dela nada deixarão até amanhã, e dela não quebrarão osso algum, segundo todo o estatuto do Pêssar a celebrarão. Porém, quando um homem for limpo e não tiver em viagem, e deixar de celebrar o Pêssar, essa pessoa do seu povo será extirpada, porquanto não ofereceu oferta a Adonai a seu tempo determinado. Esse homem levará o seu pecado. E quando um gentio
um estrangeiro, peregrinar entre vós, e também celebrar o Pêssar de Adonai, segundo o estatuto do Pêssar e segundo o seu rito, assim a celebrará. O mesmo estatuto haverá para vós, assim para o estrangeiro, para o gentio, como para o natural da terra. Bemidbar, Números, capítulo 9, verso 10 ao 14. Perceba que Deus instituiu uma data para aqueles que não puderam celebrar o Pêssar no tempo determinado, por questões de impureza ou viagem. Porém, ele deixa claro que se alguém deixasse de celebrar, exceto por impureza ou questão de viagem, essa pessoa deveria ser extirpada do meio do povo. Ao contrário do que muitas pessoas falam, os tempos determinados por Deus, as solenidades devem ser observadas e cumpridas nos tempos determinados. Somente assim serão recebidas por Deus. Como vimos, o momento em que Deus determina o dia é o momento em que ele volta sua face sobre o povo, de modo a receber as ofertas. Porém, quando a pessoa deixa de comemorar no dia correto, as ofertas dela não serão aceitas. E isso inclui o próprio Shabat, o sábado, que foi determinado por Deus. Mas muitos dizem, todos os dias são dias de Deus. Porém, o dia que ele determinou é o momento em que ele volta sua face sobre o povo. Por essa razão que ele pede para santificar os Shabatot, os sábados, que são dele. Assim é a morte do Mashiach Yeshua, Jesus Cristo. Diferentemente do que o sistema prega, assim como os líderes religiosos que vivem na ignorância, o Pêssar, que é a Páscoa, não foi inaugurado por Yeshua HaMashiach, por Jesus Cristo, mas sim ele foi o Cordeiro Pascal da então já instituída Páscoa de Adonai, Pêssar de Adonai. O cordeiro que era separado no 10º dia de Aviv e morto ao pôr do sol do dia 14, isto é, no dia 15 de Aviv, naquele ano em que Yeshua morreu, ele foi esse cordeiro. Logo, a ceia da qual deve ser realizada da forma que Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo, ensinou, é no mesmo dia em que Adonai instituiu para o povo hebreu e para os gentios que estavam com eles no deserto, ou seja, no dia 15 de Aviv. E 15 de Aviv não é um dia fixo, assim como qualquer outra data comemorativa. Logo, quando as pessoas comemoram uma Páscoa sempre ao domingo, em todos os anos, elas estarão profanando o significado do Pêssar, e suas ofertas não serão aceitas. Assim é a ceia da qual Yeshua instituiu, simbolizando o seu corpo e seu sangue. Deve ocorrer no dia 15 de Aviv, e não em qualquer época do ano em que líderes ignorantes acham correto. Se não for realizado no dia correto, estão blasfemando, estão cometendo heresias, ainda mais quando oferecem em suas ceias pães fermentados com vinho alcoólico ou sucos contendo corantes originários de insetos, que é uma transgressão da Torá ao consumo. E por qual razão não se pode ingerir pães fermentados ou vinhos alcoólicos no dia 15 de Aviv? Pelo simples fato de ser a festa determinada pelo Criador como Matzot. E nesse período de 7 dias, contando a partir do dia 15, não se pode ingerir nada que seja fermentado, e não pode haver nem mesmo dentro das casas. Veja o que é dito na Torá. Guardai, pois, a festa do Matzot, pães asmos, porque naquele mesmo dia tirei vossos exércitos da terra do Egito, pelo que guardareis a este dia das vossas gerações por estatuto perpétuo, para sempre. No primeiro mês, aos 14 dias do mês, ao pôr do sol, comereis matzot, pães asmos, até 21 do mês, ao pôr do sol. Por 7 dias não se ache nenhum fermento nas vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado, aquela pessoa será cortada da congregação de Israel. Assim o gentio como o natural da terra. Nenhuma coisa levedada comereis. Em todas as vossas habitações comereis matzot, pães asmos. Shemot, Êxodo capítulo 12, verso 17 ao 20. Perceba que é uma determinação perpétua, ou seja, para todo sempre. Enquanto os céus e a terra existirem, assim deverá ser cumprido, não somente os hebreus como os gentios que quiserem ter parte na promessa feita aos hebreus. Então, quando alguém diz, mas esse mandamento é apenas para os judeus, negativo. Como descrito na própria Torá, é um mandamento perpétuo, tanto para os hebreus quanto para os gentios que decidirem se juntar ao povo de Deus. Então, fazendo um resumo do que vimos até agora. Rodesh significa mês e lua, ou seja, o primeiro dia do mês se inicia com a lua nova. Por essa razão, tanto mês quanto lua no hebraico levam o nome de Rodesh. Aviv
é o primeiro mês do calendário bíblico, isto é, ele significa primavera, espigas verdes. Ele se inicia com a primeira lua nova próxima do equinócio da primavera, no hemisfério norte, podendo ser antes do equinócio como após o equinócio. Vimos também que o cordeiro era sacrificado ao pôr do sol do dia 14, o que automaticamente era dia 15 de Aviv, uma vez que o dia inicia ao pôr do sol, diferente do calendário civil, que o dia se inicia à meia-noite. O cordeiro então sacrificado ao pôr do sol do dia 14 era consumido na mesma noite no dia 15 de Aviv, que já era o primeiro dia de Matzot, pães ázimos, que se dá no dia 15 de Aviv. Também vimos que o Pêssar não foi inaugurado por Yeshua HaMashiach, ou seja, a Páscoa não foi inaugurada por Jesus Cristo, mas sim ele foi o cordeiro do Pêssar, que era imolado de costume ao pôr do sol do dia 14, ou seja, no dia 15. O Pêssar é uma determinação perpétua, ou seja, a Páscoa é uma determinação eterna, ou seja, enquanto os céus e a terra existirem, ele deve ser comemorado no dia determinado por Deus. Logo, a Páscoa, todos os anos, no mesmo dia da semana, a saber, domingo, é uma profanação, blasfêmia, heresia. Também entendemos que a ceia deve ser realizada no dia 15 de Aviv, e não em qualquer dia do ano, assim como não se deve ser consumido por uma semana pães fermentados e nem bebidas alcoólicas. Tudo que seja fermento deve ser retirado das casas por uma semana. Desse modo, o Criador aceitará as ofertas feitas a ele. Também entendemos que no dia determinado, Adonai aceita as ofertas. Como mencionei, quando alguém perdia o Pêssar por estar imunda, impura ou viajando, ela poderia comemorar ao pôr do sol do dia 14 do próximo mês. Sendo assim, não é em qualquer data que Deus aceitará as ofertas, principalmente em relação ao Pêssar dele. Agora eu vou falar sobre a diferença do calendário na época de Yeshua. Quando Yeshua veio ao mundo, os judeus haviam saído do cativeiro da Babilônia, e com isso eles trouxeram muitas práticas pagãs oriundas da Babilônia. Então, muitas coisas das quais eles praticavam não tinham respaldo na Torá, na lei de Deus, mas sim eram leis criadas por homens. Por essa razão, o próprio Yeshua disse a eles: hipócritas, bem profetizou Yeshaiá a vosso respeito, dizendo: este povo se aproxima de mim com a sua boca e me honra com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim, mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Mateus capítulo 15, versos 7 ao 9. Ainda no capítulo 15 de Mateus, uns versos para trás, no verso 3 exatamente, ali Yeshua diz o seguinte: e disse-lhes Yeshua: por que vocês anulam a palavra de Deus pelo testemunho das suas leis rabínicas? Mateus 15:3. Também encontramos no livro de Marcos, capítulo 7, verso 8: vocês deixam o mandamento de Deus e se apegam à tradição dos homens. Disse-lhes ainda: bem sabem rejeitar o mandamento de Deus para guardar a sua tradição. Marcos, capítulo 7, verso 8. Então perceba que havia uma divergência, havia uma discrepância entre o que era ensinado pelos judeus e a lei de Deus. Havia uma discrepância ali, havia uma diferença gritante. Por essa razão também havia uma diferença entre os calendários. O calendário usado pelos judeus naquela época era um calendário oriundo da Babilônia, tanto é que os nomes dos meses do calendário que é praticado até hoje pelos judeus são nomes babilônicos. É um calendário lunisolar, enquanto o calendário bíblico ele é lunar, ele é de acordo com a lua nova. E já o calendário usado pelos judeus até hoje é um calendário baseado entre o sol e a lua. É um calendário fixo, é um calendário fixado, que é basicamente o calendário juliano. Porém, esse calendário utilizado hoje pelos judeus é um calendário fixado por Hillel II, isso no século IV. É Hillel que posteriormente se tornou um católico. Algo que muitas pessoas não se atentam ou não prestam atenção nas novas escrituras, ou comumente conhecido como Novo Testamento, são expressões. Por exemplo, se você abrir no livro de João, capítulo 2, verso 13, ali vai estar escrito o seguinte: e estava próxima a Páscoa dos judeus, e Yeshua subiu a Jerusalém. No capítulo 6 de João, no verso 4, também diz: e a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. No capítulo 11 de João ainda, no verso 55,
é dito o seguinte: e estava próxima a Páscoa dos judeus, e muitos daquela região subiram a Jerusalém, antes da Páscoa para se purificarem. Então o que muitas pessoas não prestam atenção é que está havendo uma separação. E outra coisa, as pessoas têm que levar em consideração o que é dito na Torá. Primeiramente, aqui na Brit Hadashah, no Novo Testamento, comumente conhecido, está dizendo que era a Páscoa dos judeus, a festa dos judeus. Só que se a gente observar, na Torá, em nenhum momento é dito que o Pêssar é dos judeus, muito menos dos hebreus ou dos gentios. É dito que o Pêssar é de Adonai. Se você pegar no próprio livro que eu citei aqui, nesse estudo, no capítulo 12 de Shemot, no verso 11, você vai ver escrito o seguinte: os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés e o vosso cajado na mão, e comereis apressadamente, este é o Pêssar de Adonai. Ou seja, não é dos judeus nem dos hebreus, é de Adonai. Mas por que, no caso aqui, no livro de Yohanan, no livro de João, está separando, dizendo a festa dos judeus, a Páscoa dos judeus? Pelo simples fato de não ser o Pêssar de Adonai. E por qual razão? O autor aqui, por exemplo, quando ele está citando a Páscoa dos judeus, ele também é um judeu. Ele é um judeu, assim como os discípulos de Yeshua eram judeus. Então por que ele estava separando? Porque havia divergência. No livro de Mateus, capítulo 26, no verso 17, nos é dito o seguinte: e no primeiro dia da festa dos pães ázimos, chegaram os discípulos juntos de Yeshua, Jesus, dizendo: onde queres que façamos os preparativos para comeres o Pêssar, a Páscoa? Também no livro de Marcos, capítulo 14, verso 12, é dito o seguinte: e no primeiro dia dos pães ázimos, quando sacrificavam o Pêssar, disseram-lhe os discípulos: aonde queres que vamos fazer os preparativos para comer o Pêssar? Ou seja, os discípulos eles estavam no dia 14 de Aviv. E naquele pôr do sol daquele dia seria o primeiro dia de Matzot, seria o primeiro dia dos pães ázimos. E eles estavam perguntando para Yeshua aonde que Yeshua queria fazer a ceia do Pêssar, de modo a comer dos pães ázimos. Então Yeshua dá a instrução para os discípulos de modo que eles vão até a cidade e, encontrando o homem, eles digam para o homem, que está próximo o tempo e que Yeshua deseja comer o Pêssar com seus discípulos na casa deste homem. Então a ceia acontece, como descrito a respeito do primeiro dia dos pães ázimos. A ceia acontece no dia 15. Então quando Yeshua ele se reúne com seus discípulos, que ele reparte o pão, ele dá de beber do fruto da vinha, simbolizando o seu corpo, assim como o seu sangue, ali é o primeiro dia de Matzot, é o primeiro dia de pães ázimos. Tanto que o pão que Yeshua oferece é um pão ázimo, assim como o fruto da vinha não é vinho alcoólico, mas sim um fruto da uva, um suco da uva sem teor alcoólico, sem fermentação. Então ali nós temos o primeiro dia, que é o dia 15. Então naquela mesma noite Yehudá sai para trair Yeshua, conforme é descrito nas escrituras. E então Yeshua é levado preso. Ele é levado preso e logo ele é julgado na madrugada, e pela manhã ele começa a via sacra dele, até o destino da cruz, da crucificação. Então ele é crucificado no dia 15 de Aviv, não no dia 14. Ele morre no dia 15. Porém, para os judeus, eles acreditavam que eles estavam ainda no dia 14, no dia da preparação, e não no dia 15. Mas já havia passado o dia da preparação. E o dia que Yeshua foi morto era o dia 15 de Aviv, às 3 horas da tarde, do dia 15 de Aviv, um Shabat cerimonial. Aí eu vejo pessoas tentando torcer as escrituras sagradas, dizendo: não, porque Yeshua ele adiantou, porque estava certa a Páscoa dos judeus, eles estavam corretos no dia e Yeshua adiantou a sua ceia. Não, mentira. Ele ceia no dia 15 de Aviv. Ele ceia no dia 15 de Aviv. E isso por quê? Porque ele não transgrediu nenhum mandamento da Torá. Se ele tivesse adiantado o Pêssar dele, a ceia, ele estaria profanando a Torá, ele estaria descumprindo a Torá. E na própria Brit Hadashah, no Novo Testamento, comumente conhecido, é dito que ele não quebrou um só mandamento da Torá, mas ele cumpriu todos. Isso inclui a ceia do Pêssar, que é de Matzot, no dia 15 de Aviv. Então, quando eles pegam Yeshua
prendem Yeshua, julgam Yeshua e começa aquela via sacra, já é dia 15. Então eles, acreditando que eles estavam na preparação, eles acham que poderia acelerar o processo de julgar Yeshua e matar Yeshua antes que chegasse o Shabat, como eles dizem. Mas o Shabat que eles estão se referindo é o cerimonial, que eles acreditavam que ainda iria começar o Shabat do Pêssar. Só que eles já estavam dentro do Shabat do Pêssar. Então eles profanam o Shabat do Pêssar da pior forma possível, matando Mashiach. Por isso que diz que da hora sexta até a hora nona houve trevas, porque isso mostra a revolta do Criador em relação ao que eles estavam fazendo no dia de Shabat, que era julgando, né, condenando o inocente e matando o inocente num dia de Shabat cerimonial. E como mencionei anteriormente, de acordo com a Torá, com a lei de Deus, as pessoas durante o período de Matzot não podem ingerir nada que tenha fermento, nada que seja fermentado, seja pão, seja bebida alcoólica, tudo que tem um processo de fermentação, a pessoa tem que se abster, ela não pode comer nada que seja fermentado. Isso é uma determinação perpétua do Criador. Então, como Yeshua estava no primeiro dia de Matzot já, a morte dele se deu no dia de Matzot, a gente vê uma última tentativa de Satã de tentar desfazer o propósito de Yeshua, de tentar impedir o propósito de Yeshua. A gente encontra isso no livro de Mateus, capítulo 27, do verso 32 em diante, que diz o seguinte: E quando saíam, encontraram um homem sirineu chamado Shimeão, a quem constrangeram a levar a sua cruz. E chegando ao lugar chamado Gólgota, que se diz lugar da caveira, deram-lhe a beber vinagre misturado com fel, mas ele, provando-o, não quis beber. Mateus, capítulo 27, verso 32 ao 34. Aí surgem várias teorias em torno dessa passagem. Não, porque a esponja do qual usaram para dar o vinagre para Yeshua era a esponja que era usada no banheiro dos romanos. Isso e aquilo. Porém, não. Na realidade, o que a passagem ela quer nos mostrar não é isso. Yeshua estava com sede. A gente sabe que uma pessoa, quando está muito sedenta, ela é capaz de beber coisas até estranhas. Isso encontramos até relatos de pessoas que às vezes sobreviveram a certas situações tomando a própria urina. E nessa passagem, o que ela está querendo nos mostrar é o seguinte: que Yeshua estava no primeiro dia de Matzot, e ao oferecer vinagre para ele, ele provando não quis beber. Por quê? Porque se ele tivesse tomado vinagre, o sacrifício seria invalidado. Porque ele estaria profanando o corpo dele. Porque ele estaria quebrando o mandamento da Torá, de não ingerir nada que seja fermentado. E o vinagre, se as pessoas não conhecem, o vinagre ele é um processo de fermentação. Ele é constituído por fermentação, né? Seja do álcool, seja do vinho, né? É um processo de fermentação, o vinagre. Por isso que ele é azedo, né? Ele é azedo por conta da fermentação, né? Ele é azedo ao extremo. Então, o intuito de oferecerem para ele, para Yeshua, vinagre, não era o intuito de humilhá-lo apenas, como dizem. Não, era no intuito de profanar, né? Satã, até o último momento, ele tentou desfazer o propósito de Yeshua. Ele não queria que Yeshua cumprisse o propósito, porque ali era a última hora, era o último momento, o último minuto. E ele oferece até o último minuto o vinagre para ver se Yeshua tomava e assim não concluísse o seu propósito, que era morrer pelos pecados da humanidade, de modo que todos pudéssemos ser vivificados pelo Espírito. Então o propósito de Satã é esse, impedir, porque estava no dia 15 de Aviv. Então a gente entende o seguinte, que os judeus naquela época, e até hoje, né, o calendário que eles utilizam até hoje, é um calendário profano, é um calendário que não tem a ver com a Torá do Eterno, não está de acordo. Então quando eles chegam no dia de Shabat, quando chega no dia de Shabat cerimonial do Pêssar, por exemplo, que nós vamos ter agora ao pôr do sol do dia 14, né, agora de 2022, ao pôr do sol do dia 14 será o início de Matzot, que será o início do dia 15. Para os judeus, eles ainda estarão entrando por dia 14 ainda. Então eles vão profanar o dia de Matzot, fazendo os preparativos para a comemoração do Shabat, do qual o Eterno fala para que nenhuma obra servil seja feita nesse dia.
no dia 15, né, que é a solenidade, a santa convocação. E eles estarão fazendo obra servil nesse dia, achando que ainda irão entrar para o Shabat, sendo que estarão dentro do Shabat. Assim como aconteceu na época de Yeshua. Enquanto Yeshua comemorou o primeiro dia de Matzot, eles achavam que eles estavam entrando para o dia da preparação. Tanto é que eles pedem para que sejam tirados os corpos das cruzes antes que entre o Shabat, né, que eles dizem. Mas esse Shabat que eles estavam acreditando já estava acontecendo. Eles estavam profanando o Shabat da pior forma possível, matando o Mashiach, matando Cristo, Yeshua. Então veja, aqui no livro de João, capítulo 19, no verso 31, diz o seguinte: os judeus, pois para que o sábado não ficassem os corpos na cruz, visto que era preparação, rogaram a Pilatos que lhes quebrassem as pernas e fossem tirados. Ou seja, eles acreditavam que estavam no dia da preparação ainda. Então, para que os corpos não ficassem expostos no Shabat que iria acontecer ao pôr do sol para eles pediram para Pilatos que tirassem os corpos da cruz. Porém, biblicamente falando, já estavam dentro do Shabat. O dia da preparação já havia passado, e Yeshua cumpriu o dia da preparação. E Yeshua, ele participou do Matzot, o primeiro dia de Matzot, que foi no dia 15, e morreu no dia 15. Por isso que ele foi o Cordeiro Pascal. Porque se Yeshua tivesse morrido realmente no dia 14, no dia da preparação, ele não seria o Cordeiro Pascal. Porque, como eu mencionei para trás aqui nesse estudo, o Cordeiro ele era sacrificado ao pôr do sol. E ao pôr do sol já é o dia seguinte. Então, ao pôr do sol do dia 14 já é dia 15. Então, se Yeshua, como é dito que ele morreu na hora nona, ou seja, às 3 horas da tarde, sabemos que às 3 horas da tarde não é o pôr do sol. Então, Yeshua, se ele tivesse morrido no dia 14 de Aviv, ele não seria o Cordeiro Pascal. Mas como é afirmado que é o Cordeiro Pascal, e diante de todas essas provas que nós temos, a gente entende que ele morreu no dia 15 de Aviv, às 3 horas da tarde, do dia 15, porque não era pôr do sol ainda. Então, ele é o Cordeiro Pascal, que era imolado no dia 15 de Aviv, ou seja, ao pôr do sol do dia 14, e do qual comia-se da carne dele no Matzot. O pão representava o corpo dele, que seria entregue por nós, e assim como o sangue da nova aliança. Isso no dia 15. Por isso que nós, ao realizarmos a ceia do Pêssar, devemos fazer no dia determinado pelo Eterno, que é o dia 15 de Aviv. Ou seja, ao pôr do sol do dia 14, na noite do dia 15, que se inicia ao pôr do sol do dia 14. Então ali nós devemos comemorar o Pêssar em memória de Yeshua, como o próprio Yeshua nos ensinou, ao partir o pão e beber do fruto da vinha, do suco da uva não fermentado. Lembrando, 7 dias sem nada fermentado dentro das casas, sem ingerir nada fermentado. É assim que deve ser comemorado o Pêssar, tanto o Pêssar determinado pelo Eterno, assim como o instruído por Yeshua, que se tratam do mesmo Pêssar, o Pêssar de Adonai, porque Yeshua é o nosso Adon. Então a gente vê que a cada dia que passa as pessoas têm entrado cada vez mais para o engano, uma vez que outrora viviam no engano, onde acreditavam que a Páscoa era num dia da semana, ou seja, no domingo. Todo ano, todo domingo é a Páscoa. Assim como quando saem desse sistema vão para outro sistema onde o calendário que vivem é um calendário pagão, de origem babilônica, também que não condiz com a verdade bíblica. Assim como eu já demonstrei nesse estudo, que o dia bíblico se inicia ao pôr do sol, assim como cada mês bíblico inicia-se com a lua nova. Assim como o Pêssar, ele é determinado também de acordo com a lua nova. Por essa razão que vemos essa discrepância na Brit Hadashah entre a comemoração de Yeshua no dia 15 de Aviv, que já era o Matzot, e a comemoração dos judeus, que estavam de acordo com o calendário pagão babilônico, e não de acordo com a Torá do Eterno, com a lei do Eterno. Por isso eles estavam profanando os dias determinados pelo Criador, assim como profanaram aquele Shabat do Pêssar da pior forma possível, matando o Mashiach, cometendo uma abominação diante do Criador. Se você realmente deseja conhecer a verdade, então vá
para as escrituras sagradas, porque ali contém a verdade. A verdade não está nos templos de pedras lavradas, não está na boca dos líderes religiosos, não está dentro do sistema religioso, mas sim dentro das escrituras sagradas. Como o próprio apóstolo Paulo disse, toda a escritura é inspirada por Deus e útil para instruir, para refutar, para corrigir, para educar na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito, qualificado para toda boa obra. Somente nas escrituras sagradas você encontrará a verdade, e não lá fora no mundo, mas dentro das escrituras sagradas, através do Espírito, como o próprio Yeshua fala. E eu os enviarei o Espírito da verdade, que vos ensinará sobre todas as coisas, assim como estou passando para os irmãos. Consultem nas suas Bíblias e vocês verão a verdade exposta dentro das próprias Bíblias de vocês. E lembrando, o Pêssar ocorre agora dia 14 de abril de 2022, ao pôr do sol, que se dará início ao dia 15 de Aviv, ou seja, o primeiro dia de Matzot, primeiro dia dos 7 dias sem fermentos em casa. Ou seja, se queres agradar ao Eterno, basta seguir como está nas Escrituras Sagradas. Que o Eterno possa abençoar a vida de cada um, em nome de Yeshua HaMashiach. Amém.